Aqui também, ó. Aliás, aqui não, peraí. Vídeo, pronto, tá gravando. E ali? Aqui já tá, aqui tá gravando também. Vou pôr pra gravar aqui, ó. Vai, começa a gravar lá também. 3, 2. Tá tudo funcionando? Gravando aqui, aqui e aqui. Então Pronto, bora lá. Vamos, começa. Pai, vamos então começar a fazer um vídeo, tá certo, da sua vida, da sua trajetória, né? E eu gostaria de saber de você o início de tudo, né? Pra você contar pra gente como que foi a trajetória de vida da família, de cada integrante, o que você pode contar pra gente. Vamos começar aí do início na Espanha, né? Desde quando você nasceu, o início, o seu pai vindo para a Espanha, o nascimento dos irmãos. Conta um pouquinho então pra gente toda essa trajetória desde o seu nascimento, onde foi, onde você nasceu, em que ano, a sua irmã, os seus irmãos, cidade, onde você estudou, enfim, conta um pouquinho do início da sua vida. A sequência. E a sequência cronológica, desde o início. Conta aí pra gente, vai, por favor. Pois não, meu filho, o negócio é que é meio complicado porque é muita coisa. Então vamos dividir em duas fases para que seja no futuro quem esteja assistindo possa entender. Vamos fazer primeiro a fase da Espanha e depois conversamos sobre a fase no Brasil. Certo. Então vamos iniciar a pergunta que você me fez. Eu nasci na cidade de Jerez de la Frontera, na Andaluzia, sul da Espanha, em 1943. E quando eu nasci era o pós-guerra civil da Espanha, civil, porque em 45 começaria a Guerra Mundial, que eu tinha 2 anos, então foi a mistura entre a Guerra Civil Espanhola e a Guerra Mundial de 45. Então eu nasci em 43 e praticamente minhas lembranças primeiras são depois que a gente saiu da Espanha e foi para a África. Lá na África que eu tenho os primeiros entendimentos de mim como gente. Eu tinha apenas 4 anos e antes dos 4 não me lembro de nada, né? Eu me lembro bem de quando a gente foi para a África, na cidade de Tamorod. Meu pai foi transferido da Espanha para Tamorod, na África, como capitão, e ele fazia 2 serviços no exército. Ele era enfermeiro, ele tinha estudado medicina e largado, porque ele não aguentou fazer a cirurgia. Ele, quando começou a treinar a cirurgia, ele não aguentou ver cadáver e não aguentou, ele percebeu que não conseguiria ser médico cirurgião. Como meu avô, que o pai dele, meu avô, foi médico cirurgião. Certo. E aí meu pai foi transferido para a África, norte, Marrocos, espanhol, e lá ficamos em 46, final de 46, quando eu tinha 3 anos, até 48, quando voltamos para a Espanha. 46 a 48. Isso. Certo. E aí, na África, eu me lembro que de poucas coisas, porque eu tinha apenas 3 anos, jovem, né? Até os 8, até os 7. Então não me lembro de quase nada, só algumas fotos, minha mãe caindo de um cavalo entre os árabes lá, que fomos numa festa. Me lembro de um piquenique que a gente fez lá na África. Me lembro de quando feri minha coxa, de um brinquedo de latão que meu pai me deu. Então são poucas lembranças. A Vitória, minha irmã. Então, peraí, vamos falar da cronologia dos irmãos, então. Você nasceu, então, em 46. 43. 43, Jerez de la Frontera, tá certo? Certo. Aí veio, então, a sua irmã, Vitória. Sim, mas é isso. E ela também foi para a África. Que nasceu em 45. Como na a gente cidade foi? de Sevilha. Então, ela é de Sevilha. Como Sevilha e Jerez são perto. Meia hora de trem. Meia hora de trem. Aí, depois da sua irmã Vitória, veio, então, o seu irmão Pepe. Mas aí vamos deixar para um pouquinho depois, não, porque o Pepe veio... o Pepe, mas ele nasceu em 49, quando a gente voltou da África. Só para apresentar os irmãos de uma forma geral. Então, você, sua irmã Vitória, o Pepe, veio o seu Pepe em e 49, na cidade de... Brenes, em 49. Brenes, perto de... Ali, a Sevilha também, toda a mesma região sul da Espanha. Isso. Andalucia, aquela região Isso. lá. Cádiz.
Toda aquela região tudo ali toda. junto, é. Aí veio então, depois do Pepe, o seu irmão. Quando voltamos da África, então nasceu o Pepe em 49. Nós voltamos da África em 48 Certo. e o Pepe nasceu em Brenes em 49. Que é tudo ali pertinho. Tudo pertinho. Aí veio Aí em 53 veio Jesus, o seu irmão G. na cidade de Carmona, Carmona, tudo ali pertinho. onde eu comecei a fazer meus primeiros estudos, o primário, Certo. em Carmona, nos Salesianos, De padres, são Isso, escola padres- de padres, né? padres salesianos. Ok. Aí vocês, vamos, só resumindo os irmãos, vocês vieram para o Brasil, nasceu aqui quem? Isso depois, Após, vamos falar um Aí, pouquinho dos irmãos, no Brasil nasceu a minha irmã Maria Auxiliadora, nossa, que a gente Maria chama de Auxiliadora. Dora, A Dora, certo. nasceu aqui já no Brasil. Da família do meu pai e minha mãe, somos só os 4 espanhóis e minha irmã Dora nascida aí, na cidade em Carmo da Mata, em Minas Gerais. em Minas Gerais. Nasceu muito em bem. 56. 56, ela então já no Brasil, né? É, Quer dizer, isso foi a nossa fase já iniciando ele no Brasil. iniciou em 50, ela quando Chegamos em 55. 55, um ano e depois ela nasceu. Nasceu. Que beleza. É porque meu pai estava com saudade da mamãe, né? Quando chegou aqui, Matou a saudade e nasceu a e Dora. nasceu a Dora. Muito bem. Então, 5 filhos, né? 4 espanhóis. 4 espanhóis e uma brasileira, Isso, a Dora. né? Então a Espanha, o seu pai, na verdade, ele saiu da Espanha Em 54, Em 54, um ano antes da gente. a causa da vinda dele para o Brasil foi uma questão então de guerra, Não, uma problemática de guerra Sim, porque e de problemas, enfim, financeiros e tudo mais, que ele se sentiu numa condição ruim lá. Então, o que ele foi não forçado, mas ele sentiu desejoso então de mudar de país em função das condições. Exatamente. Não é verdade? Então, o primeiro passo na Espanha com os filhos foi mudar em toda a trajetória de vida, de trabalho e tudo mais dele. Ele se mudou então para a África, voltou para a Espanha e da Espanha veio para o Brasil. Exatamente. Então, um resumo assim: Espanha, África, África, Espanha, Brasil. Isso. Né? Então, teve essa coisa Agora toda. na Espanha, deixa eu completar, ele. Essa primeira fase da Espanha. Isso. Antes ele- de ir para Marrocos. Não, para explicar que meu pai veio para o Brasil em 54, um ano antes de nós. Ele se estabeleceu aqui, Ah, sim. acertou a vida profissional e depois de um ano que ele pôde nos mandar as passagens para que a esposa dele, minha mãe, e os 4 filhos de lá da Espanha viessem para cá, que viemos um ano depois do meu pai. Meu pai veio em 54 e eu com minha mãe, nós e os irmãos com minha mãe viemos em agosto de 55. Certo. E viemos por causa do pós-guerra. A Espanha era muito difícil, foi muito difícil, condições péssimas de vida. E aí meu pai, para ter uma vida melhor, poder oferecer uma vida melhor para a família, Sim. viemos para o Brasil, como imigrantes. Imigrantes. Espanha aportaram em Santos. Isso. Saímos de Cádiz em 55 e chegamos a Santos no mesmo ano, no mesmo mês, em agosto de 55. Certo. Uma vez aqui, o seu pai recebeu a família Sim. e ficaram em Santos, não? Não, de Santos, desembarcamos em Santos. Mas não viveram Meu pai- em Santos não, nenhum período. Não. Meu pai tinha acertado a vida, a casa, montou a casa para a gente vir para cá em Jundiaí, estado de São Paulo. Jundiaí. Foi Já a vieram primeira- direto, Santos, Jundiaí direto. Primeiro, a primeira moradia nossa no Brasil, com a família novamente junta, unida, reunida novamente. Fomos morar em Jundiaí, a primeira cidade. Jundiaí. Muito bem. Boa Depois de cidade. Aí Jundiaí- ficaram em quanto tempo, Jundiaí? Chegamos em agosto de 55 e a empresa que meu pai entrou trabalhando, uma consultora, que meu pai é engenheiro, Certo. a empresa mandou meu pai em início de 56 para fazer uma obra em Carmo da Mata em 56, que foi lá que nasceu a Dora em 56. Carmo da Mata, Minas Gerais. Minas Gerais, encostado em Oliveira. Certo. Aí, em 56, em Oliveira, e depois mandaram meu pai fazer outra, ou a empresa que mandava, né, a transferência,
íamos mudando conforme o lugar que meu pai fazia a obra, né? Sim. Aí fomos de Carmo da Mata para Campo Belo, início de Campo 57. Belo, Minas Gerais. Também Minas Gerais, início de 57. Pertinho, cidades próximas. Próxima. Certo. Início de 57. 57, né? Então você... Ficamos lá, A Dora ainda, então... já era neném. Já era nasceu bebezinha. Em Carmo da Mata ela nasceu. Ah, certo. Era bebezinha. Todos bebezinhos, as condições de vida, nesse momento em que vocês estavam ali em Minas, Carmo da Mata, Campo Já. Belo e tudo mais, era uma vida difícil. Não. Era mais... Era Meu pai já mais... estava contratado numa empresa de engenharia, já ganhava Entendi. bem. Já A vida começou a andar. E Andar. comparado com a Espanha, comparado foi um- época de guerra, épocas Nossa, difíceis, a Espanha não tinha evoluiu nada. bastante a A condição Espanha de inteira, vida. eu posso dizer que a Espanha inteira, todo mundo não tinha rico nem pobre, todo mundo passava fome, não tinha nada na Espanha. Na Espanha era um momento muito O difícil. pós-guerra foi dificílimo na Espanha. Os 20 primeiros anos Pós-guerra que você diz, Franco, aquela guerra civil que houve. A guerra civil iniciou em 36 e foi até 39. Eu nasci em 43, pós-guerra. Pós-guerra. Porque eu nasci em 4 anos depois que terminou a guerra, mas o pós-guerra foi 20 anos. Então, quando eu Só nasci, falando um pouquinho da guerra rapidamente, a pós-guerra, essa guerra foi uma guerra civil. a guerra civil da Espanha. Corrida lá, um pouquinho lá de história, de guerra e tudo mais. É interessante. Eu vou contar um pouquinho, brevemente. Essa guerra, como que ocasionou? O que gerou essa guerra? A Espanha, Bem breve, a Espanha teve um conflito de nacionalismo. Então, o que acontece? Os comunistas tentaram sublevar a Espanha, né? Eles tentaram dominar e o Franco estava na África, porque O Franco, do norte, estadista. como general, foi o mais novo general da história do mundo. Era um militar. Era novinho, general. Mas não tinha nome ainda como famoso, nada, mas estava na África. Né? Porque a Espanha, a África do Norte era o Marrocos espanhol. Certo. Hoje não existe mais Marrocos espanhol. A Espanha entregou aquilo que era só prejuízo, mas antigamente tinha o Marrocos espanhol e o Franco é um dos generais que estavam lá na África tomando conta da nossa região, que era uma colônia espanhola. Quando começou a guerra em 39, os nacionalistas se reuniram e o Franco veio correndo da África para formar a resistência contra os comunistas. Certo. Ainda bem que o Franco ganhou a guerra. Muitos chamam o Franco de assassino, mas de um comandante fascista, chamaram de fascista também, um comandante que foi muito mal. Uhum. Mas não, ele foi apenas um general que quis defender a pátria contra o comunismo. E ainda bem que ele ganhou a guerra, porque senão hoje a Espanha seria comunista. Né? E, então ele ganhou a guerra contra os comunistas, muita gente morreu, lógico, porque era uma guerra, não porque o Franco fosse... Naquela época existiu a guerra, porque existia também a Revolução Francesa, Napoleão e tudo mais, aquelas questões todas da Europa naquela época, né? Não, mas foi anterior. Então, mas que gerou isso? Tudo conflito, né? Houve um conflito houve geral. Um conflito geral na Europa naquela época. Tanto é que ocasionou a Segunda Guerra Mundial em 45, isso é verdade. Exatamente. Então, quer dizer, essa época toda, essa coisa histórica toda, você imagina ou pensa que a Espanha nos dias atuais, ela tem uma situação, enfim, econômica, social, em função dessa atitude do Franco? Claro que aí a Espanha, mesmo sendo de linha socialista moderna, o Franco tirou a Espanha do comunismo, tirou da sublevação do ódio que existia na Espanha, né? E tornou a Espanha hoje, e a consequência de tudo isso, da guerra que o Franco ganhou, a consequência foi que a Espanha hoje é um país democrático. Né? Hoje a Espanha é um país de primeiro mundo. Quem fez isso foi a vitória do Franco na guerra. A vitória que foi fundamental. Porque se fosse uma Espanha comunista, eu tenho certeza que a Espanha não estaria nesse progresso que está. Todos os países comunistas no mundo houve atraso. O comunismo, no nosso entender de nacionalistas, o comunismo traz atraso. Hoje em dia, até que há uma abertura
no comunismo tradicional, a China, por exemplo, está evoluindo muito, não tem mais aquele comunismo fechado. A China se abriu, a União Soviética terminou, entrou a Rússia hoje e também tem uma vida moderna, mais de paz. Certo. Ok. Então, vocês então saíram da Espanha nessa bagunça, nessa área de guerra. Tinha uma dificuldade financeira muito grande da família, o pai que na verdade não encontrava emprego. Ele era da medicina também, né? Ele medicina e engenharia, a parte de engenharia civil. Ele iniciou a medicina como enfermeiro. Era enfermeiro? Não, ele começou como engenharia, como médico, mas não resistiu, não gostou da profissão, saiu da medicina. Certo. E depois, posteriormente, que ele fez engenharia. Mas, se interessou com engenharia. Mas como ele estudou medicina, o exército aproveitou ele como enfermeiro. Enfermeiro. Quando o mandou para a África, foi para ser enfermeiro. E como ele estudou muito o início da engenharia, eles aproveitaram ele também para ser fiscal de obras de canais de irrigação. Certo. Que a Espanha fazia em Marrocos. Ah, tá. Então, quer dizer, a questão de Marrocos foi bem isso, assim. Ele se transferiu para lá para essa questão de trabalho. Não se transferiu, ele foi mandado pela Espanha. Pois é, então. E aí a questão da hierarquia, como... Ele se transformou em capitão, foi isso? Não, a Espanha, como ele ia para o exército, tinha que ser militares, que era mandado, e meu pai não era militar. Deram de presente um cargo de capitão para ele poder ser mandado para lá. Deram de presente para ele. Foi uma cabide, né? Como se faz no Brasil até hoje, onde todos os países do mundo fazem essas coisas quando precisa, né? Os governos, os sistemas governamentais do mundo. Era de interesse deles. Interesse deles, do governo, né? Militar, do Franco, né? Para ele. Deram uma patente de graça. Transformaram ele em capitão só para ele poder nada para capitão. Para ele poder trabalhar na África. Que beleza, né? Do nada para capitão foi bom. Né? Foi bom. Igual o Bolsonaro aqui hoje, capitão, meu pai foi capitão na Espanha. Pois é, mas existiu se bem que o Bolsonaro é uma carreira. É de carreira, meu pai não. Meu pai ele se transformou na época, era outra situação, uma situação histórica e tudo mais. Logicamente que são coisas diferentes. Mas enfim, o que você pode nos contar mais aí desse passado que te chama mais atenção, né? Na época dos padres, na época, vamos dizer, quando você estava ali no Salesiano, né? Que você Sim. disse. Bom. Você, quando você era jovenzinho, então seu início tal de estudos foi ali nos padres. Pronto. Então, quando iniciou minha vida, eu era novinho na África, não me lembro de quase nada. Algumas fotos mentais que ficaram gravadas, mas o início mesmo, como um garoto, me lembro depois que voltamos da África em 48, né? Aí fomos para Carmona, onde nasceu, aliás, para Brenes, desculpa. Fomos para Brenes no final de 48, onde nasceu Pepe, meu irmão, em 1949. Posteriormente, quando meu pai terminou o trabalho que ele encontrou, em Carmona, quando nasceu meu irmão, Pepe, em Brenes, onde nasceu meu irmão, desculpa, as lembranças tão antigas, mas desculpe, onde nasceu meu irmão Pepe, em Brenes, em 49. Aí, quando meu pai terminou em Brenes, como era um canal de irrigação, aí fomos para a sequência do canal, dava em Carmona. Certo. Então tivemos que passar para Carmona para continuar a construção do canal. Brenes e Carmona é junto, muito perto. Uhum. Fomos para Carmona e em Carmona, em 53, nasceu meu irmão Jesus. Em Carmona. Em Carmona. E eu iniciei meus estudos no Salesiano de Carmona. Foi o primeiro estudo primário, né? Certo. Em Carmona. E de Carmona aconteceu o seguinte, eu estudando no Salesiano. Meu pai teve muita dificuldade porque houve um acidente que meu pai teve um problema no exército. Quando saí do exército, depois da volta da África, meu pai não encontrava mais trabalho. Por motivos pessoais, a gente não pode dizer certas coisas, né? Mas foi um acidente de trabalho no exército
que meu pai então começou a ter dificuldades em Carmona, depois que concluiu os canais. Certo. E meu pai também não achava mais trabalho. E quando achava era coisa de não ganhar nada. A Espanha estava arrasada, não ganhava nada. Meu pai começou a ficar desesperado e resolveu vir para o Brasil. Em 54 ele ajeitou tudo, veio para o Brasil em 54. Minha mãe com nós menores, nós, os filhos, ficamos em Jerez de la Frontera. Voltamos para a casa da minha avó, mãe da minha mãe, Certo. enquanto meu pai ajeitava a vida no Brasil e nos chamasse, né, para o Brasil. E aconteceu isso, em 55. Eu estudei a segunda fase do meu estudo para concluir o primário. Eu terminei no Salesiano de Jerez. Iniciei no Salesiano de Carmona e terminei no Salesiano de Jerez de la Frontera. De lá, viemos em 55, meu pai já mandou as passagens e tal, estava tudo organizado no Brasil, e viemos para o Brasil em 1955, para a cidade de Jundiaí, como já foi dito anteriormente. E de Jundiaí a empresa o enviou para Carmo da Mata, Minas Gerais, para fazer um serviço de engenharia. Meu pai era engenheiro. E ali em Carmo da Mata nasceu minha irmã, a única brasileira dos irmãos, a Maria Auxiliadora, que nós chamamos de Dora. A mineirinha. A mineirinha. De Carmo da Mata, fomos em 57 para Campo Belo, Minas Gerais, oeste de Minas. Meu pai continuou noutras obras, sempre na empresa que ele entrou, desde que chegou ao Brasil, ele mandava o meu pai para fazer canais, que era especialista em canais, pontes em rios, né? Sobre rios, pontes enormes, que meu pai fez pontes grandiosas em Minas. E ele fez na Espanha também. Na Espanha foi na como Espanha isso, também. né? Se especializou lá, porque ele fez na África, né? E continuou no Brasil. Existem obras dele na Espanha, de fonte? Não, né? Na Espanha não foi, existe na África. Na África. Que quando ele começou, que o exército mandou para lá. Então no Brasil ele continuou, arranjou emprego nessa empresa, né, brasileira. E lá ele continuou fazendo canais e pontes. Depois começou a fazer outras coisas, né? Engenharia geral. Certo. E daí em Campo Belo, em 57, ficamos em Campo Belo até 59, até 60, 1960, onde meus pais me puseram no colégio interno, porque eu não queria estudar, era difícil. Minha mãe disse, vamos botar no colégio de Lavras. Morávamos em Campo Belo, mas minha mamãe me colocou no internato de Lavras, chamado Colégio Nossa Senhora Aparecida. Em 60 estudei interno, em Lavras, em 60 e 61. Em 61 saímos de Campo Belo. Então um ano só, você ficou um ano só. Internato? Não, internato foi 2 anos, 60 e 61. Certo. Só que eu estando interno, meu pai arranjou uma obra para o presidente do Palmeiras, Antônio Faquina, uma coisa assim, Antônio Faquina. E esse era o presidente do Palmeiras em 61. 61. E ele deu ao meu pai um emprego para aumentar a fábrica de adubos em Santo André. Ele tinha uma fábrica de adubos. Então, em 61, ficamos em Santo André. Meus pais ficaram em Santo André. Eu estava interno, eu continuei interno em Lavra. Certo. Mas eles foram para lá. E houve lá uma discussão na obra do meu pai com o presidente do Palmeiras da época. E ele veio voltou para Minas, mas aí para Belo Horizonte, na capital. Final de 61, ficamos em Belo Horizonte até 62, final de 62. E eu tinha jogado, aí eu fui um pouco no juvenil do Cruzeiro. E quando meus pais foram para São Paulo, eu fiquei ainda em Divinópolis, Minas Gerais, para concluir o segundo ano colegial. Fiquei lá num hotel, lá que meu pai pagou lá para ficar num hotel até eu concluir em Divinópolis. Quando cheguei a São Paulo, em final de 63, início de 64, foi onde eu fiz os testes no Palmeiras, que houve uma discussão entre meu pai e o presidente do Palmeiras, que tinha dado a obra em Santo André, e como meu pai discutiu com o presidente, e eu estava fazendo os testes com Filpo Nunes, houve a discussão, aí não me deram chance no Palmeiras. Eu já tinha passado no teste com o Filpo Nunes. Só voltando um pouquinho, a questão de futebol,
uma questão que teve presente na sua vida Teve sempre. desde o começo, até mesmo na Espanha, não ou não? Não, na Espanha eu era muito não- criança, Era muito né? criança, nunca teve Futebol nada com bola não, lá. Não, comecei no Brasil. E aí você então, na base de o quê? 16 anos, 15, 16 Não, anos? comecei em Belo Horizonte. Aliás, comecei no interior, no Campo Belo, no infantilzinho do comercial de Campo Belo, já jogava bola. E lá eu aprendi muita coisa. O técnico de Campo lá, Belo. o técnico foi muito bom, Albertinho, em Campo Belo, um técnico muito bom que me ajudou muito. E aí eu comecei a jogar bola. E depois continuei no Infanto Juvenil do Cruzeiro, em Belo Horizonte. E lá treinei bastante, joguei bastante, até que fui para São Paulo, né? Nessa época que eu contei a história do presidente, meu pai contou ao presidente do Palmeiras, que tinha um filho que estava em Minas ainda, jogando no Juvenil do Cruzeiro. Aí o presidente, como meu pai estava fazendo a obra ainda, não tinha largado ainda, não tinha discutido, falou para o presidente, tem um filho... Até então não Não tinha discutido. discutiram. Aí meu Então, pai disse, tem um filho em Minas, que está concluindo o segundo colegial, que joga bola no Juvenil do Cruzeiro. Aí o presidente do Palmeiras, o Antônio Fachin, falou para meu pai, quando ele chegar então a São Paulo, me mande ele para mim que eu vou mandar ele fazer um teste com fio por no Palmeiras. certo. No ano de 1963. Eu passei no teste, o técnico gostou muito bem, falava espanhol comigo, porque o fio por era uruguaio, Você né? era grandão naquela época? Não, magrinho, que nem um bambu vestido. Era todo mundo grandão e você era magrinho? Não, eu magrinho, quando cheguei no Palmeiras, eu entrando no campo para o primeiro treino, Ah, eu até fiquei com vergonha, que eu era magrinho, minhas pernas sem preparo profissional nenhum. E eu olhando os profissionais entrar com aquelas colchonas grossas, bem preparadas profissionais, Ademir da Guia, Vavá, que tinha voltado da Espanha, a Djalma Santos, que tinha voltado da beleza. Espanha, tudo as coxas, tudo formado profissional. E eu magrinho lá, eu pensei, pô, então vão dizer aqui que eu não sei jogar nada, né? Eu estou preparado para jogar no Palmeiras. certo. Mas se enganaram, né? O magrinho já jogava bola o dia todo em Minas Gerais. E eu não ficava só com bola no pé, tive um bom domínio e passei no teste lá no profissional já. O técnico falou pro presidente, Juan, o espanhol é muito bom, você tá magrinho porque tá amador ainda, não foi Foi profissional. uma surpresa de todo mundo? Ou todo mundo... Foi, surpreendeu por causa do meu físico magrinho. Magrinho, aí todo mundo não dava bola para Pra mim, né? não queria, achava que você era um perneta, porque você Isso, por causa e do meu você físico, surpreendeu né? todo mundo. No primeiro teste já fizeram umas jogadas boas que eles perceberam que eu jogava a Você bola jogava bem. bem. Né? E aí, com a briga do meu pai, a discussão com o presidente, que ele perdeu a obra, Sim. o presidente então disse ao técnico, não vamos dar chance, não quero não podemos contratar mais ninguém. Aí você então meio que foi descartado por conta dessa discussão e tal. Porque o técnico não me aprovou. Foi aprovado, Só que o presidente, por causa da discussão com meu pai, não me contratou. aí ficou de fora. Aí o técnico falou para mim, o Filpo Nunes, vou te levar ao Corinthians, porque lá eu tenho um amigo técnico do Corinthians que é do aspirante. Naquela época existia uma divisão, né? Infantil, juvenil e aspirante. Certo. Hoje não existe aspirante mais. Mas eu vou te levar ao Corinthians ao técnico rato dos aspirantes, que é quase um pulo pro profissional. E era para me levar numa segunda-feira. O Filpo gostou muito de mim, que falava espanhol comigo, gostou muito de mim por causa da língua também. E ele ia me apresentar no Corinthians, porque era amigo do Rato, ele, o Filpo, e marcamos por uma segunda-feira. Só que nessa segunda-feira fiquei sabendo que eu passei no concurso da Escola de Teatro em São Paulo. Eu já naquela indecisão de futebol, que saí, nem do Palmeiras me aceitaram por causa desse negócio. Aí me deu vergonha de continuar no futebol e eu tinha passado no concurso da Escola de Teatro e fiquei com o teatro e saí do futebol. E saiu. Então essa foi a divisão de águas. Então é aquele Na momento minha vida, em que o futebol acabou para você ali como Ali jogador. acabou como jogador. Infelizmente, eu jogava bem, podia ter tinha um futuro na Espanha, que um tio meu que veio para o Brasil, quando voltou para a Espanha, ele conhecia meu futebol e queria me levar para... Ele tinha um amigo que era um dos diretores do Sevilha, me falou, vou te levar para lá, você vai jogar no Sevilha. Certo. Porque ele gostava do meu futebol também, que eu jogava muito bola. Eu ficava o dia inteiro com a bola no pé, então eu tive um domínio muito grande, né? E minha mãe, eu tinha na época 19 para 20 anos, e minha mãe, eu era bobão, com essa idade espanhola, era meio tranquilo, não era esse moleque
discuti, minha mãe não gostou da ideia de meu tio me levar, teve medo de me liberar. Eu podia ter ido, que já era maior de idade, mas também era bobão e fiquei com minha mãe. Entendi. Não fui. Podia ter sido uma grande divisória de água também se eu tivesse voltado para a Espanha com meu tio Sim. para tentar o futebol, a vida no futebol profissional Lá espanhol. Você entendi. Ah, Então, quer dizer, você a partir desse momento virei ator, virou ator, virei estudante de teatro. estudante de teatro. Que passei no concurso da Escola de Teatro de São Paulo, chamada Escola de Arte Dramática EAD. de São Paulo, EAD, que é uma das melhores escolas, era na época, eu entrei, uma das melhores escolas de teatro do mundo, estando apenas atrás da Actor Studio de Nova York, dos Estados Unidos. A escola nossa de O teatro ano aqui... disso, lembra do ano? Foi, claro que eu me lembro, Zona. Eu entrei na escola de teatro em 1965. 65. Começamos o curso e saí formado em 1967. 65 a 67. Me formei ator de teatro. Minha vida no teatro também não foi muito curta, porque houve, no caso da minha história, houve uma... A gente procurava trabalho Na época era difícil. e era difícil. Recém-criada a Globo, alguns colegas meus entraram na Globo, como Humberto Magnani, Antônio Petrin, mas até me convidaram para ir, mas a minha esposa, estava começando, me casei naquela época recentemente, e minha esposa trabalhava numa grande empresa em São Paulo, e achou que não seria bom para ela, e eu não ia abandonar ela e ir sozinho para o Rio, para trabalhar na Globo, que estava iniciando. Outro colega meu, chamado Neila Torraca, que é famoso na dramaturgia brasileira, da minha turma também, entrou na Globo e aí ficou famoso, né? Mas eu não fui. Então você estudou com Neila Torraca. Neila Torraca, Humberto Magnani. Estudou e chegou a trabalhar, não? Eu cheguei a trabalhar Em no alguma teatro. peça com ele? Não, com ele não. Só na escola que trabalhamos em várias peças juntos. Entendi. Mas fora profissional, não. E era da mesma turma, então? Da minha turma, o Neila Torraca é da minha turma. Assim como Antônio Petrin, que é também um profissional que foi da Globo também. Interessante. E o Humberto Magnani, que trabalhou naquela novela famosa no fim. O último trabalho dele foi Velho Chico. Velho Que Chico. foi uma novela famosa. O Humberto Magnani trabalhou e faleceu durante a novela, o Humberto Magnani. Quando faleceu também aquele ator afogado, né, com muita coincidência, ele afogou no próprio rio da novela, se afogou lá. Muito triste. Eu não me lembro o nome, se era... Eu me lembro... Mas ele se afogou, é o principal ator da novela. A atriz Camila Pitanga estava também Isso, junto, né? ela era namorada. Não sei se era par. Não era namorada, era do elenco. Do elenco, Eu estou achando que eles quiseram começar E foi muito namorar. Triste aquilo. Aquilo foi uma tristeza muito grande, porque... eles saíram da gravação, né? Coisa assim, foram coisa assim, nadar. Passear e começaram a querer nadar. E foi uma coisa. Aí a Camila Pitanga nadou, entrou no rio com ele, mas ela conseguiu voltar, de medo ela voltou para trás. E ao que me parece, assim, ele estava num momento, num lugar lá que ele começou a sentir que estava sendo puxado para baixo. Então ele foi meio que um herói. Colocando ela para não vai para lá, não venha para cá. Ela voltou, E ele meio que expulsou ela da água, vai, volta, e aí ele sendo puxado. Isso. Ele morreu sendo herói. Entendeu? Sozinho. Na verdade, foi uma coisa. No Velho Chico. No último instante dele de vida foi uma coisa. E foi na novela que ele trabalhou. Né? A história da novela, ele morreu no próprio Velho Chico. Mas então voltando aqui você também. Na nossa história. Teve também um ator muito bom, que é o Richelli, né? Carlos Alberto Richelli. Foi uma turma anterior sua. Não, eu já estava no segundo ano quando o Richelli entrou no primeiro. Você, então, ele é uma turma... sou mais velho, ele se formou um ano depois de mim. Depois. Mas a gente foi colega de escola, não de turma. Entendi, tá. Trabalhos não fizeram juntos. Não, também Mas chegaram a se conhecer e tal. Fomos amigos lá durante o curso, né? Entendi. Bom, a vida no teatro, então, foi uma vida breve, vamos dizer assim. Breve porque eu abandonei para mexer posteriormente com a parte comercial. Entrei como outros trabalhos, outra profissão. Comecei a fazer podologia, me dei muito bem na época. Minha esposa também trabalhava como podóloga e nós juntos trabalhando, nós tivemos uma boa vida de comercial. Parte comercial, ok.
Eu acho que o vídeo está Essa ficando parte- um pouquinho. A gente pode fazer em duas vezes aqui, né? Isso, já poderíamos encerrar Então essa a gente parte, vai a encerrar fase essa da parte. Espanha, né? Isso, a Espanha, então, quer dizer, deu para ter uma ideia, né? Da família e tal, e a origem de vocês que eram do sul da Espanha, o pai que, em função da guerra, acabou vindo para o Brasil, Isso, e a sua trajetória, então, profissional começa aqui, né? isso. Então vamos parar por aqui um pouquinho E e a fazer- gente continua. Faremos a segunda fase, se Deus nos permitir, Isso, sobre a nossa trajetória, então, no Brasil. exatamente. O que aconteceu no Brasil, que já iniciamos agora, né? Iniciamos um pouquinho falando da minha vida de futebol e da minha vida como comercial, né? Como Certo. ator, infelizmente não deu para continuar, porque houve muito problema de adaptação na vida que existia no teatro, muita coisa ruim que eu não gostei e acabei também deixando o teatro. Tá. E entrei na vida comercial, então começou a nossa história no Brasil. Agora, posteriormente, no próximo vídeo, se Deus quiser, a gente continuar explicando a formação da família Fabra brasileira. Brasileira. E assim sigamos, né? Então até mais a todos. Até mais a todos. Muito bem, pai. Camu, eu não falei, né? Para